E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre o primeiro episódio de Invasão Secreta que estreou na Disney Plus e que eu gostei bastante desse primeiro episódio, que eu acho que é centrado bastante na paranoia pela forma com que o roteiro está sendo construído desde esse início. É claro que eu vou falar bastante spoiler nesse vídeo aqui, então se você ainda não assistiu, dá um pause aí. Foi um episódio bastante paranoico que a gente nunca sabe quem é quem. O agente Ross, por exemplo, que tá na primeira cena e que a gente imagina que realmente seja ele, logo depois se mostra que não é. E a partir de toda essa confusão que tem no início ali, em que a gente fica sabendo que tá tendo uma invasão secreta por conta dos Skrulls, e aí acaba que depois de toda essa confusão, a Maria Hill vai ter que chamar o Nick Fury para tentar resolver essa situação. E aí a gente é apresentado novamente esse personagem de uma forma nova, mais velha, porque ele tá totalmente envelhecido, meio acabadão, sem até o tapa-olho, e vê que ele é um personagem diferente daquilo que a gente estava acostumado nos cinemas. E acho que isso tem um ponto bem importante para a gente contar a história e para esse início de paranoia que a gente pode começar a pensar. Será que realmente era o Nick Fury ali? Obviamente que a situação vai se complicar cada vez mais e essa paranoia, assim, ela começa a tomar forma de maneiras bem diferentes. Então a gente vai ter durante esse episódio diversas cenas que contam realmente essa história. Teve pontos positivos e também negativos nesse primeiro episódio que foi realmente bom. Um dos pontos negativos é que as cenas de ação elas são mais lentas, não são tão trabalhadas numa velocidade que a gente está acostumado a ver no cinema, mas isso também pode ser visto como algo positivo porque justamente os personagens estão mais envelhecidos, eles são humanos, então não dá para esperar deles todo aquele tipo de ação que um Thor, que um Homem de Ferro poderia proporcionar nessa série. Nesse aspecto também é uma série de super-herói que está nesse universo, mas a gente não tem nenhum super-herói de início, o que pode afetar de alguma forma a estética. Então as cenas de ação, em termos estéticos, elas foram mais fracas, mas estão totalmente coerentes desse micro-universo que não tem, né, os super-heróis ali atuando. A gente ainda vai ter mais 5 episódios, então quer dizer que eles não vão enrolar e a história deve acontecer num ritmo bem acelerado. Eu sou o Júlio Colbert, não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal. Também a gente vê o Nick Fury sem timing, né? Ele mais ou menos está em dúvida, ele não sabe como resolver as situações, ele está muito diferente, aí eles fazem uma alusão ao que aconteceu quando o Thanos eliminou 50% do universo e talvez isso tenha alterado completamente o jeito de ser deles. A Rio inclusive fala, né, ela fica desconfiada, mas antigamente tu pensava 3 passos à frente e agora a coisa não está sendo exatamente desse jeito. Então a gente vê que ele está meio enferrujado ali, se for ele mesmo, né, porque agora a gente não dá para ter certeza de quem é quem, mesmo no final, né, quando a Rio morre, ainda não dá para ter certeza se realmente ela ou se eles cortaram exatamente antes dela se transformar numa Skrull ou coisa parecida. Então vamos ter que aguardar para o próximo episódio para ter certeza em relação a isso. Uma coisa que todo mundo está comentando é que a abertura foi feita com inteligência artificial. Eu achei a abertura ok, assim, nada sensacional. Tem uma outra abertura que é a série do Tom Holland na Apple TV, que tem mais ou menos esse mesmo estilo aí, que se chama Entre Estranhos, e a abertura é realmente bem mais legal, mas também não foi nada que tenha comprometido, mas dá pra ver essa carinha de inteligência artificial com certeza. Também dá pra perceber na Marvel, né, nesse caso aqui, um fim de ciclo, né, que mostra os personagens mais envelhecidos, rumando assim, digamos, pro final de carreira. Isso é bem interessante porque mostra também que é o início também de um novo ciclo para possível entrada de outros personagens e outros heróis, ou a renovação dos heróis mesmo de uma forma em termos de atores que pode acontecer a partir dessa série, dessas experimentações que eles estão fazendo. Isso a gente nota também no tom da narrativa, né? Nesse primeiro episódio não teve piadinhas que são bem comuns na Marvel, foi um tom bem mais sombrio, e aí a gente vê nessa mudança de paradigma na hora de contar a história, sendo mais sisudo, mais sério, que também tem a ver, né, com a questão da personalidade do Nick Fury. Então isso está totalmente ligado a esse novo ciclo um pouco mais sisudo, digamos assim. Também a gente tem personagens bem ambíguos, como a filha do Talos, que realmente ela pode ser uma vilã ou talvez aquela pessoa que vai
fazer uma redenção no final e salvar todo mundo, salvar o seu povo para levar para algum lugar. Ela é uma personagem que eu achei bem interessante, porque ao mesmo tempo que ela tem um ódio pela situação que vive, ela tem a culpa pela mãe por ter fugido e tudo mais, e ela se juntou com pessoas não tão agradáveis assim, e é um dos personagens que provavelmente deve crescer bastante, principalmente em relação a esse final, né, de episódio em que teve as explosões, em que ela enganou todo mundo ali, e isso mostra também as questões da desconfiança do Nick Fury ali, quando a gente vê até um outro Nick Fury, aquela meninazinha com o brinquedo colorido e tudo mais, com aquela bola colorida. Então não dá para acreditar em realmente nada do que a gente viu, e isso é o ponto alto desse tipo de história. Porque senão a gente não vai ter super-heróis com ações mirabolantes e que vai ter muita pancadaria, o roteiro tem que ser impecável. E nesse aspecto, esse primeiro episódio foi perfeitinho, né? O roteiro conseguiu enganar bastante a gente e se surpreender no final. Isso é muito importante. Falei que eu não tinha gostado das cenas de luta mais do início, mas as cenas de explosão no final elas foram super interessantes, super bem feitas e deixou a gente com a pulga atrás na orelha porque temos que desconfiar de qualquer pessoa. E vocês gostaram desse primeiro episódio? Eu acho que tem um potencial bem legal para a gente se divertir. Escreva aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.